E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o fundo imobiliário LUG11. Isso foi um pedido de um inscrito aqui do canal, falou que ele estava bem descontado e aí a gente deu aquela estudada, trouxe várias informações aqui, vários indicadores para a gente ver se esse preço sobre valor patrimonial que ele está no atual momento bem baixo é uma armadilha ou é uma oportunidade. O LUG11, para quem não conhece, ele trabalha aí com aluguéis de imóveis residenciais. Então é um pouco diferenciado ali, nós vamos saber se vale a pena investir nele hoje, beleza? Então, bora lá e já aproveita, se inscreva aqui no canal. Então, bora lá, vamos estudar LUG11, fundo imobiliário. Aqui está falando que ele é do segmento de fundo de desenvolvimento. O que seria isso aí? Seria um fundo imobiliário que ele constrói praticamente os seus imóveis e depois ou ele faz ganho de capital vendendo os ativos ou ele aluga para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. No caso dele aqui é mais para pessoas físicas e ele tem um tipo de gestão ativa, significa que o gestor ele tem liberdade de gerenciar a carteira do fundo imobiliário, de vender um imóvel, comprar outro imóvel ali, sem ter a necessidade de convocar assembleias. Então deixa tudo registrado bonitinho dentro do regulamento dele e maravilha. O valor atual da sua cota está em R$ 80,30 e aqui mora talvez um perigo. O preço sobre valor patrimonial está em 0,64. O fundo ele está muito descontado no atual momento, então muitas vezes os investidores enxergam isso aqui como uma oportunidade e não olham outras características do fundo imobiliário e acabam entrando numa armadilha e perdendo dinheiro no longo prazo. A sua liquidez média diária é muito baixa também, de R$ 44 mil sendo negociados todos os dias. Ah, Gustavo, mas eu não tenho tudo isso aí, então se eu for vender minhas cotas ali, se eu tenho R$ 1.000 de cota, R$ 44 mil é tranquilo para poder absorver essas minhas vendas ali. A liquidez é você conseguir transformar um ativo em dinheiro de forma muito rápida. Mas pensa comigo, você vai vender suas cotas, Joãozinho vai vender, José vai vender, Maria vai vender no momento que der algum problema no fundo imobiliário. Todo mundo vai querer vender. R$ 44 mil vai ser o suficiente para absorver toda essa venda aí? Claro que não. Então aqui também é um ponto negativo para o fundo imobiliário. E o seu dividend yield atual está de 8,03%, é até um bom dividend yield. E aqui a sua desvalorização nos últimos 12 meses está em 15,78%. Características importantes aqui, vamos dar uma olhadinha aqui antes de passar para os outros números aqui. O objetivo do fundo, ele tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos imobiliários de natureza residencial e é o primeiro fundo residencial 100% de aluguel no Brasil. Aqui do lado a gente olha outras informações, início do fundo dezembro de 2019, então também é um fundo imobiliário muito novo, a gente não tem um histórico passado para a gente poder estudar e avaliar, por exemplo, a competência da gestora, por exemplo, o histórico de distribuição dos proventos, dos dividendos. Então fundos imobiliários muito novos também tem um risco a mais ali, porque a gente não tem um passado todo para estudar. Aqui embaixo, taxa de administração 0,76% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. E o patrimônio líquido dele hoje é de R$ 112 milhões. Ao meu ver também é um patrimônio líquido muito pequeno e aí consequentemente com um patrimônio pequeno ele não consegue diversificar tanto e a gente vai ver lá na frente que ele possui apenas 4 imóveis também. E aí o número de cotistas dele hoje é 4.095 cotistas e as unidades disponíveis para locação hoje são 446 unidades. A inadimplência dele atual está em 3,43%, até tranquila, e a sua vacância de 1,8% também está bem tranquilo. Nesse slide aqui, tome cuidado com o preço sobre valor patrimonial, por quê? Porque o mercado não desconta as coisas à toa, tem motivo para isso aí e o mercado sempre antecipa as coisas. Então, para mim, a liquidez média diária dele é bem baixa, o seu patrimônio é pequeno, isso diminui a diversificação do fundo imobiliário também, ok? Olhando o histórico de rendimento dele aqui, então pegando de março de 2021 a março de 2022, então um histórico de um ano apenas, por isso que eu falei, tem que olhar no longo prazo. Então a gente, como é um fundo imobiliário muito novo, a gente não tem todo esse histórico no longo prazo. Em um ano ele teve até um crescimento
de distribuição de dividendos. Atualmente aqui estava em março estava em 9,2% e lá em março de 2021 estava em 6,1%. Agora, detalhando um pouco mais o portfólio do fundo imobiliário, receita por empreendimento. A gente percebe que ele possui 4 imóveis, então aqui tem uma diversificação em quantidade de ativos pequena, ao meu ver, ok? Porque ele não tem um patrimônio muito grande, então ele não consegue desenvolver um imóvel ou comprar um imóvel para aumentar essa diversificação aí na parte dos aluguéis. Então são 4 imóveis, o Cipreste tem 21,4% da receita do fundo, o Ecoville 20,7%, o Lindóia 27,3% e o Cenário 30,7%. Está até bem distribuído dentro dos 4 imóveis aqui. A receita por estado, Minas Gerais 21,4%, Paraná 48% e São Paulo 30,7%. O interessante do São Paulo aqui é um fundo imobiliário que eu nunca tinha visto. Eu fiz o estudo aqui dele porque um inscrito do canal pediu, então não tem um estudo muito aprofundado dele ainda. Não conheço fundo imobiliário mais profundamente assim e eu achei estranho que São Paulo aqui está com 30% e a gente vai ver aqui embaixo, aqui no próximo slide, que não existe esse imóvel em São Paulo, né? Pelo menos talvez foi um erro aqui deles colocarem lá na hora, mas enfim, se você souber desses imóveis em São Paulo, já comenta aqui embaixo, aqui, ajuda a gente aí a melhorar o conteúdo aqui do estudo. E o tipo de locatário, 98% são pessoas físicas e apenas 1,6% pessoas jurídicas. A ocupação dele aqui embaixo para mim tá legal, 98,2% no primeiro TRI de 2021 é a taxa de ocupação e a taxa de distratos de 14,9%. Agora olhando os 4 imóveis, Residencial Lugo Cipreste, Belo Horizonte, Minas Gerais, com 113 unidades, o aluguel por metro quadrado R$ 29,65, o Ecoville Curitiba, Paraná, o aluguel dele com R$ 34,56 e 86 unidades, e o Lindóia em Curitiba também, 128 unidades, com aluguel de R$ 30,97, e o Cenário também em Curitiba, aluguel de R$ 41,67 e 120 unidades. Ele é o maior aqui no aluguel por metro quadrado e Belo Horizonte é o menor por metro quadrado. E tá vendo? Não achei o São Paulo lá no relatório gerencial deles. Enfim, são esses 4 ativos que ele tem em carteira, uma diversificação pequena, ao meu ver um ponto negativo, porque se der problema em um prédio desse aí, em um condomínio desse aí, se der um problema muito grande, pode afetar muito a receita do fundo imobiliário. Vamos olhar agora a sua análise gráfica. Olhando o gráfico dele semanal, um gráfico mais de médio prazo, e não tem muito o que olhar também, porque ele fez IPO recentemente na bolsa. A gente viu que ele começou suas atividades em 2019 e 2020, quando ele entrou na bolsa de valores, só entrou no período ali, coitado, de queda de março de 2020 para cá. E é tendência de baixa que o fundo imobiliário está aí no atual momento. Essa cotação que leva em consideração o reinvestimento dos dividendos também. Então, mesmo com a cotação e o reinvestimento dos dividendos, o fundo imobiliário não conseguiu trazer retornos positivos para os seus cotistas. E aqui embaixo, só para a gente dar uma olhadinha, o MACD está lá nos extremos, pontos lá que eu gosto de fazer aportes, mas cuidado porque não pode olhar só o MACD, a gente viu que tem vários outros pontos que tem que analisar no fundo imobiliário. E aqui o índice de força relativa, a força vendedora está pesada no ativo ainda no atual momento e a média móvel de 17 períodos está por baixo da de 72 períodos. O que resumindo aqui a parte gráfica está mostrando para a gente? Tendência de baixa ainda nesse fundo imobiliário. O que a parte fundamentalista mostra para a gente? Eu até fiz uma colinha aqui, eu, Gustavo, não investiria nesse fundo imobiliário porque tem muitas outras oportunidades no mercado que pagam até mais dividendos e são fundos muito mais seguros do que ele, ok? Então, para mim, ele é muito novo no mercado, então não tem um histórico para a gente analisar mais profundamente. O patrimônio dele é pequeno, a diversificação dele é muito baixa e a sua liquidez média diária é muito baixa também, um grande risco de você não conseguir desfazer as suas cotas em um momento que você precisar, ok? Então esse é o estudo que eu fiz aqui hoje e eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida, se inscreva aqui, ative o sininho de notificações também, faz tudo isso aí e entra para a família. E eu te deixo um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.